Estamos mais uma vez ao vivo pelas redes sociais da Docton TV, desta vez na Praça Cesário Alvim. Quem estiver passando por aqui e quiser saber um pouco mais sobre a história da enchente que houve em 2003 em Caratinga, é só dar uma paradinha que tem um estande da Defesa Civil que realiza neste mês um mês de conscientização. São 20 anos que aconteceu a primeira enchente trágica aqui na cidade, né? E nós vamos conversar com a Magda Alves, ela que é diretora da Defesa Civil de Caratinga, e vai abordar um pouco pra gente sobre o Julho Laranja. Magda, a gente sabe que em janeiro, né, que fez os 20 anos dessa enchente trágica, né, ocorrida em 2003 em Caratinga, mas é o mês de conscientização, por isso da iniciativa da Defesa Civil em promover a exposição de cenas, infelizmente, né, trágicas, lamentáveis, mas é uma forma de chamar a atenção também, não esquecer, né? Isso, a nossa intenção, né, alusão ao Julho Laranja, é mostrar, né, que através dessa tragédia, o município de Caratinga ele adotou medidas de segurança, de prevenção, para mitigar um pouco esses desastres, e a gente está apresentando aqui também para a população quais são essas medidas que foram tomadas, que foram adotadas, e quais são, né, as prevenções que quem mora em área de risco, que esses moradores podem estar tomando. E também, né, nós estamos aqui com o Plano Municipal de Redução de Risco, para o morador poder vir aqui e identificar qual que é a área de risco que está localizado o imóvel deles. Então nós também estamos prestando esse serviço. Isso é muito legal. Tem umas placas aqui, Edson, que já estão instaladas em Caratinga e muitas pessoas têm dúvida, né? O que significa essas placas? Então, essas placas são as placas, né, em situação de emergência, a população ela fica orientada. Essa aqui da rota de fuga, toda vez que for localizada uma placa dessa, é para seguir o sentido. E qual vai ser o sentido que essa placa irá indicar? Que é um ponto de encontro. O que é o ponto de encontro? Aqui é o ponto de encontro. Geralmente o ponto de encontro ele é estudado, né, por nós, agentes, engenheiros aqui da Defesa Civil. E é um local onde ele é seguro, aonde as pessoas vão poder sair, vão poder ficar nesse local até que venha ou um resgate, que dependendo da situação da tragédia, né? Se for uma tragédia de um desastre de alto nível, resgate aéreo ou resgate do corpo de bombeiro, resgate de viatura da Defesa Civil. Então, assim, esses pontos de encontro eles são estudados para que não ocorra de forma alguma uma inundação, um deslizamento nele, e que as pessoas ficam seguras até que elas sejam alojadas para um local de segurança. E é interessante, ó, os números: Corpo de Bombeiro 193, Polícia Militar 190, SAMU 192 e a Defesa Civil 199. Ô Magda, vamos mostrar aqui um mapa que está muito bem explicado e ilustrativo sobre os pontos que a gente pode considerar de risco, né? São os pontos de risco dos bairros que tem ponto de risco aqui em Caratinga. São todos esses que estão em vermelho? Sim. O nosso município ele foi mapeado e existe R1, R2, R3, R4. Sendo R3 e R4, R3 risco alto, R3 risco muito alto, R1 risco médio e R2 risco alto. Não, perdão. Risco baixo e R3 risco alto. Então, o que acontece? Os imóveis que estão localizados dentro desta área, né, que é a área de risco, que é o mapeamento, esses imóveis eles estão mais suscetíveis a acontecer desastres. Então, o que o Plano Municipal de Redução de Risco veio fazer? Existe, né, aqui na Defesa Civil todas as medidas estruturais que devem ser tomadas por esses moradores para minimizar esse risco. Pode ser um muro de contenção ou um corte adequado do talude. Então nós temos todo esse material e nós estamos fazendo o trabalho de notificar esses moradores. Nós vamos até o morador,
passamos para ele as informações de qual grau que está localizado o imóvel dele e informamos também a importância de fazer uma reforma no seu imóvel, contratar um responsável técnico, um RT, de fazer qualquer corte de terraplanagem aos fundos do seu imóvel, procurar um responsável, procurar o setor de planejamento urbano para pegar a licença. Porque, às vezes, o morador que mora aqui, ele não está em área de risco, né? Não está situado em área de risco, não está catalogado, mas se ele fizer um corte errado na casa, no fundo da casa dele, ele vai colocar o imóvel dele em risco. Vai se tornar uma área de risco. Vai se tornar uma área de risco. Então, assim, é um serviço de conscientização da população mesmo, porque eles precisam entender a importância de fazer um trabalho, né, de engenharia com um profissional para evitar aumentar o risco do seu imóvel ou então colocar o seu imóvel em risco. E aqui a gente vê, Magda, obrigada por enquanto pelas informações. Aqui a gente vê, Edson, como que o rio, né, ele corta Caratinga. Ali é o corre Caratinga. Conta pra gente sobre essa ilustração. Eu vou até fazer uma correção. O que acontece? Aqui tem o córrego, né? Só que não é tudo de azul que é o córrego, não. Isso aqui é uma mancha de inundação que foi feito um estudo que seria a pior situação de enchente de Caratinga. Se acontecer uma enchente em Caratinga, todos esses imóveis aqui serão atingidos. Eu acredito que, como é de 2018, essa mancha de inundação deve ter aumentado. Por quê? Se o rio de Caratinga é somente esse risquinho o traço preto. Então isso aqui, nós vamos notificar todas essas pessoas também para elas, né, ficarem alertas. Mas isso aqui seria uma situação, um estudo que foi feito na pior situação, entendeu? Então, assim, nós estamos fazendo trabalho no município para minimizar, para que esse cenário não aconteça. É isso aí, gente. Então a exposição acontece na Praça Cesário Alvim, aqui em Caratinga. Quem quiser mais informações sobre o assunto, pode vir, que tem bastante informações ilustrativas aqui para vocês verem. Gostaria de falar sobre o núcleo que nós estamos implantando aqui também, que é o NUPDEX, que vai ser muito importante no município. O que é o NUPDEX? É Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Cada bairro tem agora um representante. Nós estamos regulamentando ainda, fazendo, né, a portaria, e eles serão porta-voz para a Defesa Civil. Então nós vamos ter esse elo, fazer treinamentos. Nós também estamos fazendo uma capacitação com o tiro de guerra para quando for o período de chuva, eles estarem capacitados a servir o município e minimizar, né, um pouco dos riscos, auxiliar a Defesa Civil a dar esse suporte mais rápido para a população. Ok. Temos também um grupo de alerta da Defesa Civil, tem o QR Code, que tem o QR Code. O que acontece? Esse grupo, como estamos no período de seca, eles não têm tantas informações agravantes para passar. Nós passamos mais sobre o monitoramento do tempo, mas no período de chuva ele tem ajudado bastante a população que mora em área de risco, pois eles conseguem sair das suas casas, vêm na Defesa Civil, solicita lona, solicita uma vistoria. E quem mora na área de alagamento, né, os comerciantes, quando nós avisamos um alerta de chuva que está muito alto, os comerciantes já sobem, né, os seus materiais, e mandamos também a câmera dos rios para poderem, a população estar verificando o nível do rio. Então ele é muito importante a população aderir. Obrigado, Magda. Agora vamos contar um pouco, Edson, sobre a história. Você que foi cinegrafista nesse incidente, infelizmente. Na época eu ainda não trabalhava na área, mas eu lembro que foi uma notícia muito triste, né? Muito trágica. E ali no outro canto, Edson, nós temos mais informações sobre isso. Olha aqui a tragédia, olha aqui que situação. Como que foi, Edson, viver esse momento, passar por essa situação tão trágica? Então, eu me lembro, né, muito bem como que foi, como que tudo aconteceu. Eu estava ainda em casa, né, e aí recebi uma ligação, já sabia que estava chovendo muito,
E eu cortei. E eu peguei, recebi a ligação e vim pra rua pra fazer as filmagens, né? E aí, chegando na emissora que eu trabalhava, eu peguei o equipamento, saí para trabalhar e aí já fiquei desorientado com muita coisa, né? Com muita coisa que eu estava vendo. Então eu já peguei o equipamento e comecei a trabalhar. E uma das primeiras cenas que eu deparei já para filmar foi com a tragédia, né, de um casal que um muro estava em cima. E aí já foi as primeiras imagens que eu comecei a fazer, que foi aqui na Rua Dona Juli, que o muro de uma faculdade caiu em cima do casal. E aí já começamos já, isso aí já foi de dia, né? Isso aqui de dia, 2004. Começou à noite, isso né? aqui foi 2004. 2003, 2004. Aí aqui várias imagens, né? A imagem do que ainda ficou a chuva durante o dia. Aqui é o prédio, né? Que todo mundo sabe que eu acompanhei já amanhecendo o dia por volta de 5 horas da manhã, onde tinha umas mulheres em cima lá, né? Um homem já tinha descido com a criança, né? E ele ficou agarrado entre os matos, a gente tentando ajudar. Enfim, foi assim, muito complexo mesmo, né, essa data aí. Eu consigo definir e lembrar muito bem de tudo que aconteceu naquele dia. Foi muito complicado. E a iniciativa, né, da Defesa Civil em realizar esse trabalho é para que as pessoas, infelizmente, ou porque é necessário não se esquecer, né, do que aconteceu, que foi um momento trágico, foi um momento complicado, a cidade não estava preparada para enfrentar aquela enchente e devido a todo o caos que ocorreu, pessoas morreram nessa trágica inundação. E aí começou, né, fazer os trabalhos. Foi instalada a sirene de alerta, as pontes foram trocadas, foram elevadas, o trabalho de identificação daqueles pontos de enchente também foram restabelecidos, foram atualizados e você acompanha aí agora imagens do que aconteceu naquele exato momento. São imagens, inclusive, do feita Edson por Simões. Mim mesmo, né? Na época naquele momento. Naquela época, eu trabalhava na outra emissora. Então, aí, essas imagens foram feitas por mim. Eu lembro direitinho aí. Depois eu caí na água com uma das câmeras. E aí eu tive que voltar para trocar, para pegar Edson, uma outra tem câmera. uma imagem que vai aparecer uma moça daqui a pouco. Exatamente. Essa parte em cima aí, desse prédio caído. Eu fiz as imagens aí de cima de um apartamento. Aí, ó. Olha. Exatamente. Olha aí, gente. Essas imagens aí eu fiz num terraço de uma casa na Moacir de Matos, né? Mas eu fui de madrugada aí também. E as mulheres conversou comigo, me pediu ajuda. Elas estavam no prédio? Estavam no prédio ainda, pedindo, moça, ajuda a gente, moça, ajuda a gente. E o que aconteceu? Elas foram socorridas? Elas foram socorridas, tá ali, ó, olha lá mostrando corda. Lá. Aí um rapaz que trabalhava na Fervel na época, ele era voluntário, sabia muito de rapel. E aí fez o resgate de rapel. 3 pessoas, 3 vítimas. Passaram três a noite toda aí aguardando, porque ali, Edson, é um ponto muito escuro, né? À noite. Era escuro. Talvez você só ouvia vozes gritando, a gente ouvia, né? A gente tinha iluminação na época, né? Era aquela iluminação que a gente usava uma bateria, né? E essas baterias de moto para poder clarear, e a gente carregava ela pendurada do lado e aí conseguia clarear um pouco e tal. E aí o resgate foi feito mesmo depois que amanheceu o dia, né? Foi pedido aí helicóptero para poder vir, mas infelizmente, né, não tinha como vir. Muito precário, né? Foi muito então, tenso. Assim, foi feita uma logística. Na época não tinha bombeiro militar em Caratinga ainda. Isso na época, Edson, provavelmente a água estava vindo até aqui mais ou menos, né? À noite. Porque isso aqui é durante o dia, escoou a água. Escoou. E assim, e tava chovendo, continuou chovendo, era muita chuva, muita água. Aí né? a gente já vê esse ponto bem mais alagado, né? Teve que passar de barco. Teve. Aí os bombeiros voluntários na época, né? Que na época ainda tinha o saudoso, né? Rodrigo, lembrei dele nesse momento. O Rodrigão, o Ramon,
né, que também era bombeiro na época, então tu participou aí. Eu lembro assim, não vou lembrar de todo, mas eu lembro de Vado Freitas, que trabalhava. Nossa, e tanta gente atrás com guarda-chuva. Do Robson Martins também, o Robson Martins também participou dessa época. Então assim, a gente lembra de alguns que a gente tem mais convívio de falar até hoje, então eu lembro desses aí que... Isso aí já é à noite, Esse aí foi de madrugada. Olha, a gente escuta no fundo o grito das pessoas pedindo por socorro. Isso aí por volta de 4h30 da manhã, mais ou menos, esse horário aí. Eu lembro mais ou menos quase tudo. Tem muito tempo, né? Mas a gente acaba voltando no passado e lembra desse episódio aí, muito complicado. E sem contar, já aí era um desespero, mas aqui no centro era outro desespero. Porque o pessoal... vou virar a câmera aqui para pegar nós conversando. Isso. Eu lembro que o pessoal tava lá para tentar ajudar esse pessoal aí o dia inteiro. Tinha essa preocupação porque lá era vidas, né? Mas aqui na rua era outra preocupação, que era estrago. Muito estrago, os lojistas, o pessoal das lojas, os comerciantes desesperados com as mercadorias, com as coisas. E ainda tinha a preocupação ainda do pessoal querendo saquear. Que era outra complicação, sabe? E aí a água já tinha baixado, mas aquela sujeira, as portas da loja arrebentadas. Então, assim, tinha muita gente querendo ajudar, mas a gente sabe que no meio disso tudo ainda existe... Aproveitou a oportunidade para no meio do caos. Mas, enfim, né, teve muita gente que realmente ajudou, abraçou. E eu sou um deles que eu presenciei e vi de perto, porque eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo ajudar. Lembro que tem uma loja aqui, ó, que... o doutor Rodrigo, o doutor Marcos, estava preso com os companheiros dele da loja, porque eles entrou para tentar salvar alguma coisa e a força da água travou a porta. E aí eu e o Gilberto Marinho, que todo mundo conhece como Maluco, a gente tomando um choque. Porque tava dando choque, a energia estava ligada, tava dando choque. O lugar que a gente passava que tinha uma tampa de energia, a gente tomava choque. E a gente deu muita sorte de não ficar agarrado, a gente só sentia tremendo. Tremia tudo assim, de choque, a gente passava correndo e a gente conseguiu ir lá abrir. A gente forçou, né, por fora. Porque as outras autoridades estavam todo mundo ocupado. Vocês que estavam lá queriam ajudar. Então assim, eu lembro que a gente que trabalhava na parte da imprensa, tinha muita gente que chegou bem depois. A gente começou a trabalhar no início, sim. Começou a inundar e eu lembro que o Márcio Santos já ligou pra gente, você tem condições desse? Eu tenho. Me lembro muito bem que eu perdi até meu celular na época, que era um celular que sempre eu gostei de celular bom, né? E eu tinha um Nokia. Então assim, o Nokia que eu tinha era a relíquia. Era o top do momento. Era o top. Então eu só ligava e mandava mensagem. Perdi ele, né, gente? Mas enfim. Conseguiu resgatar o cara? Consegui. Mas a gente perde uma coisa para ganhar outra. A gente ganha uma vida, né? E assim, foi muito complicado, mas assim, a gente trabalhou, a gente mostrou para o mundo inteiro aquela situação. É uma coisa que não é para ganhar mérito, mas infelizmente a gente teve que mostrar essa tragédia. De alerta. Hoje, inclusive, né, 20 anos depois, nós estamos utilizando as suas imagens feitas naquela época como forma de alerta, orientação e não esquecer. Quem mora em área de risco, tenha sempre cuidado, né, para que não aconteça nenhuma tragédia, algo pior. Porque Caratinga tem sim, infelizmente, histórico trágico, né, de enchentes aqui na nossa cidade. E que não está livre disso, né, Regiane? A gente sabe muito bem que a chuva é muito forte aqui. Nós moramos num lugar muito montanhoso que acaba virando tipo bacia. Né? E aonde o fluxo da água, ele procura o percurso dele. Se tem muito volume de água, o pessoal vai construindo, vai obstruindo a passagem da água. Ela vai voltar para algum lugar. E tem até questão também, né, dos morros. Ficar construindo perto de morro, depois desce, vem uma chuva fraca, molha ali aquela terra toda e acaba acontecendo uma tragédia. Foi como a Magna mostrou ali, né? A pessoa constrói, aí ele acha que está fazendo bem para ele, pode fazer bem para ele, mas faz mal para outro. Né? Então, assim, as pessoas hoje têm... Caratinga, as pessoas têm que ter muito essa preocupação, Regiane, em questão de construção, em questão de mostrar. Por exemplo, as imagens ali, ó. Eu lembro exatamente cada imagem que está mostrando ali, né? Então é isso aí, Regiane. Mais algumas considerações que você quer falar? Olha lá. Ah, só isso aí. Aí já foi imagem de helicóptero já. Quando o helicóptero veio depois aqui, aí a gente conseguiu essas imagens aéreas aí, né? Então é isso, gente. Fica aí o convite para você acompanhar um pouco desse trabalho que está sendo desenvolvido
na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga. Magda, meninas, a exposição vai ficar somente hoje, até que dia? Só hoje, até qual horário? Até às 5 horas? Então, exposição hoje na Praça Cesário Alvim até às 5 horas. Vale a pena conferir essas informações pra gente não esquecer, tá bom? Tchau, tchau!